Muito bem, meus amigos ligados aqui no Gol, agora é hora de falar do São Paulo, tricolor, o time do Morumbi que chega para um campeonato brasileiro, claro, como sempre, como um dos times apontados como candidato a conquistar o título. E para falar desse tricolor, temos a Aline Fanelli, que é repórter da Band News, da Bandeirantes como um todo, né, do Grupo Bandeirantes aqui, e uma profunda conhecedora do São Paulo, acompanha o tricolor há muito tempo. Tudo bem, Aline? Em primeiro lugar, muito obrigado por aceitar aqui o convite do Gol. Tudo bem, Rafa? Um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite para a gente falar um pouquinho dessa preparação do São Paulo para o Campeonato Brasileiro. Pois é, Campeonato Brasileiro começando, São Paulo que não conquista esse título há tanto tempo, né? Desde lá de 2008, a última conquista do São Paulo nesse campeonato. E é claro que o torcedor entra no Brasileiro, já matou aquela história de jejum de títulos, ganhou o Campeonato Paulista, ganhou a tão sonhada Copa do Brasil. Claro que olha para a Copa Libertadores de uma forma, mas tem aquela saudadezinha também de ganhar um Campeonato Brasileiro, né? Seria a meta o São Paulo hoje? Acho que o torcedor começa pensando só em título ou se contenta com uma vaga para Libertadores, mais uma vez? Acho que dá para falar que é um candidato a título, mas o problema é na formação do elenco, né? Porque, como você disse, o São Paulo vai ter a Libertadores e também a Copa do Brasil para disputar. E aí são 3 competições difíceis. A gente fala que o Campeonato Brasileiro é longo, mas uma hora ele termina, né? 3 competições muito difíceis para um elenco que é curto. O São Paulo tem um time titular forte hoje, melhor do que o do ano passado nessa comparação. Mas aí a gente imagina nessa troca de peças que o time, às vezes, não consegue ter o desempenho que a torcida espera. Bom, nem o titular, às vezes, consegue ter o desempenho que a torcida espera. Acho que talvez o que pode, de alguma maneira, colaborar com essa preparação ou até com esse planejamento vai ser a pausa da competição, das competições para o Mundial de Clubes. Então, é uma temporada diferente para os treinadores, para os jogadores, com, digamos, esse espaço no meio, que querendo ou não, para um ano que já começou um pouquinho mais cedo e muito puxado, com partidas próximas e difíceis, vai acabar facilitando também nesse descanso de atletas, na preparação, no entendimento. Mas não dá para a gente falar que a Libertadores não é a prioridade. Porque quando chegar lá uma semana que você tem um jogo de Libertadores e um jogo de Campeonato Brasileiro, de Libertadores ele vai pesar mais. Não tem como. E a mesma coisa também a Copa do Brasil, conforme o time vai passando as etapas. O que o São Paulo conseguiu melhorar no ano passado, que nos anos anteriores estava um pouco difícil, é justamente essa questão do brasileiro pós-eliminações nas competições. Então você tem em 2023 a conquista da Copa do Brasil, inédita. Só que aí o São Paulo meio que desmonta no Campeonato Brasileiro. Acabou o ano, beleza, a gente já conquistou o título que a gente precisava. E aí acaba ficando em uma situação difícil, depois consegue chegar, consegue melhorar, mas o time tinha condições de render mais. E o ano passado acabou sendo a mesma coisa. O Zubeldia fala muito nas entrevistas coletivas, lembrando o período de 5, 6 últimos jogos do São Paulo do ano passado, especialmente quando o time já tinha conseguido a vaga na pré-Libertadores. Então, pelo menos a pré-Libertadores está garantida. E aí o time tem uma queda de ânimo, uma queda de rendimento, não conseguiu ter o resultado que ele esperava. Inclusive, o treinador, em algum momento, ele falou: parece que eu já tinha tirado tudo do que eu poderia tirar daquele elenco. Então, é muito importante que o Campeonato Brasileiro, a gente sabe que ele não vai ser 100% a prioridade, mas que ele não fique também como última opção, porque chega no segundo semestre, a situação fica difícil. Então, o ideal é ficar sempre ali naquelas primeiras colocações. O São Paulo teve jogos que poderia ter vencido, que poderia ter melhorado a classificação na tabela, mas ali naquela reta final parece que o time não desenvolvia mais, não tinha mais para onde ir, sabe? Tava só esperando o ano acabar. Então, e você citou o nome aqui do Zubeldia, né? Eu queria até falar sobre ele, que ele é um dos pontos focais hoje da torcida, pela reta final do Campeonato Paulista, que deixou um pouco a desejar, até a saída do Campeonato Paulista, ela é amenizada pelo erro da arbitragem nesse quesito, né? O Zubeldia não teve culpa nessa história, e depois até confirmada pela Federação Paulista, pedindo desculpas pelo erro da arbitragem, mas é um treinador que você acha que chega sob uma lupa maior, uma avaliação grande
até pensando nessa questão da pausa para o Campeonato Mundial. Então, talvez o São Paulo tenha esse pensamento que daqui 10 rodadas, né, 12 rodadas que seja um momento. Então, vamos avaliar o que o Zubeldia pode entregar mais? A régua dele vai ser a Libertadores. Se em algum momento a classificação para as oitavas de final tiver de alguma maneira ameaçada, aí a gente pode falar que ele pode passar pelo segundo momento de pressão no ano, porque o primeiro ele passou agora no Campeonato Paulista. Naquela sequência que o São Paulo enfrentou Inter de Limeira, enfrentou Velo Clube, não conseguiu ter o rendimento e o resultado esperado, ali ele estava correndo risco e ele sabia que ele estava correndo risco. Tanto é que o planejamento dele ele foi todo alterado porque ele tentou ali com tudo para uma classificação antecipada que não ocorreu. E aí ele precisou colocar o time titular no limite físico para poder conseguir a classificação para as quartas de final. E aí, na última rodada, ele poupa finalmente, utilizando ali uma equipe mista, uma equipe reserva contra a equipe do São Bernardo. Então, acho que a Libertadores vai ser essa régua. Eu entendo que o São Paulo, com a qualidade que tem de time titular, poderia estar jogando mais. Às vezes, o torcedor fica com aquela impressão de joga no Lucas, joga no Oscar e deixa que os caras resolvem. Mas eu sinto falta, às vezes, do time mesmo, dessa questão de jogada, do entrosamento. O Lucas e o Oscar, eles se dão muito bem quando eles estão mais próximos. Só que nem sempre isso acontece. O São Paulo jogou contra o Palmeiras no esquema com 3 zagueiros, que foi um esquema que ele acabou jogando em sequência, porque ele entendeu que seria um esquema ideal para aquele momento. Agora a gente vai precisar entender se vai ser o esquema que ele vai continuar utilizando também no Campeonato Brasileiro, com todo esse tempo que ele teve de preparação. Às vezes, ele mudou de ideia. E vale lembrar que o Lucas também ainda não voltou a treinar no gramado, né? Por causa da pancada que ele levou no jogo contra o Palmeiras. Então, ele ainda não está treinando no campo, diferentemente do Caleri, que já voltou a treinar. E aí, a questão fica, por exemplo, quando ele utilizou os 3 zagueiros, que ele decidiu colocar Lucas, Oscar, Luciano e Caleri, que muita gente não imaginava, eu não imaginava que ele fosse fazer isso, eu imaginava que ele fosse deixar o Luciano no banco. Ele recua o Oscar, e eu não gosto do Oscar jogando mais recuado. Me parece que você perde uma opção mais ofensiva para ter que deixar um jogador dessa qualidade numa posição que é uma posição um pouco mais recuada. Então, eu acho que esse time do São Paulo pode render muito mais. E aí, agora, depois de mais, a gente pode dizer, uma intertemporada nesse começo de temporada, para a gente ver como é que esse time vai render. Mas, com certeza, a Libertadores vai ser essa régua. Se essa classificação ficar ameaçada em algum momento, esse trabalho vai ser reavaliado. E tem até essa questão do São Paulo também, você citou esses nomes, né, do Oscar, do Lucas, do Luciano, do Caleri, são jogadores que já passaram dos 30 anos, são jogadores que para um ano pesado, com campeonato longo, com Copa Libertadores e Copa do Brasil no meio do caminho, é natural de se pensar que em algum momento possam ser dosados, né, aqui ou lá, até essa questão do Oscar e do Lucas, por exemplo, o gramado artificial sendo poupado em algum momento, por mais que tenha ali, claro, um jogo político em certa dose, existe também a preocupação com esses jogadores. Isso aqui traz um desafio a mais para o Zubeldia, o seu núcleo mais técnico ter essa limitação, né? Com certeza. Não tem como eles jogarem todas as partidas, né? Tanto é que nesse começo de ano houve justamente esse rodízio, a preocupação com a parte física dos 2 jogadores, e isso é avaliado jogo a jogo. Então, tendo uma decisão, é claro que esses jogadores vão estar em campo, mas não vão estar em todas as partidas. E aí entra a questão dos atletas da base que precisam de um amadurecimento. O São Paulo tem um meio-campista que é o Alves, que foi campeão da Copinha agora, que é muito bom. Tem o Lucas Ferreira, que é muito bom, que joga pelo lado direito. Inclusive, agora o Eric foi negociado com o Vitória, então talvez o Lucas Ferreira tenha um pouco mais de chances por esse setor. E tem também, claro, o Rian Francisco. Então, assim, são talentos que o São Paulo vai ter que explorar mais. E vai ter que explorar mais justamente porque eles precisam do amadurecimento. São jogadores que têm talento, então, para amadurecer, você precisa que eles estejam em campo enfrentando adversários do mesmo nível para conseguir essa evolução. Então, com certeza, eles farão parte desse planejamento, especialmente nesses momentos em que o meio da semana
vai estar dedicado a Libertadores e a Copa do Brasil, que não adianta, não tem, no ritmo que a gente acompanha o futebol hoje, que as coisas estão, não tem como jogar em todas as partidas o tempo todo, em algum momento você tem que acabar fazendo um rodízio, uma troca. E esse campeonato, essa característica também dessa pausa que vai ter no meio, vai ter janela de transferências, né? O São Paulo pode acabar perdendo algum desses jogadores, mas também pode buscar os seus reforços. A gente sabe que a situação financeira não é das mais fáceis, saíram números aí de 900 milhões, dívida crescente e tudo mais. Como você acredita que o São Paulo possa aproveitar ou então sentir essa janela no meio do campeonato? O São Paulo não tem grana para fazer grandes contratações, né? Assim como não tinha no meio nesse começo de ano agora. Eu acho que fez boas contratações, os dois laterais pela esquerda são bons jogadores, o Enzo e o Wendel, acabar resolvendo aquele setor. O Cédric também, nas primeiras partidas, mostrou uma regularidade muito grande, uma firmeza muito grande. Pelo que o São Paulo tinha de planejamento no começo do ano, faltava ali um jogador de velocidade para a ponta. E a questão do Thiago Mendes, né? O São Paulo tenta trazer o Thiago Mendes desde o meio do ano passado, quando o Alisson e o Pablo Maia estavam lesionados. E aí o Pablo tem uma nova lesão. O São Paulo tentou de novo falar com o Thiago Mendes, mas o fundo lá do Catar está fazendo jogo duro. E o contrato dele termina agora no meio do ano. Então, é uma possibilidade grande de contratação. É claro que existe o termo de luvas e de salário. São Paulo não pode fazer grandes loucuras para oferecer para o Thiago Mendes. Aí vai entrar parte do jogador, porque do São Paulo, com certeza, o São Paulo vai tentar a contratação dele novamente. E o São Paulo é um time também que vende bem, né? Tem alguém ali que possa acabar reforçando esse caixa do São Paulo? Nesse momento, eu acho até que não. No começo do ano, alguns jogadores foram vendidos. O Rodrigo Nestor saiu, Michel Araújo, Wellington Rato. Então, digamos que havia expectativa de venda de um grande jogador de Cotia, né? Revelado em Cotia, que no caso foi o Rodrigo Nestor. Então, nesse momento, não se fala em uma grande venda. Precisa por causa da questão financeira. Mas não tem nada em vista, nada em andamento, nada que hoje a gente possa falar que possa acontecer. Mas tem um outro caso, né? Que a janela de meio do ano para a Europa, ela é a janela mais forte, né? Porque você pode falar melhor que eu, obviamente, mas é o fim aí da temporada e o começo da próxima. Então, acho que não tem como a gente descartar que não vai ter nenhuma saída, dependendo do que chegar financeiramente, obviamente, mas pelo menos agora não há uma previsão. Geralmente é aquela coisa, né? A janela do começo de ano no Brasil, ali, no começo do campeonato, ela é mais para resolver alguns problemas pontuais. Essa janela da meio da temporada brasileira é quando os times podem fazer algumas apostas, podem buscar alguém até para pensar mais a longo prazo. Então, talvez uma peça ou outra ali possa acabar encontrando o caminho. E São Paulo também, claro, né? Precisa de caixa. Essa é uma situação que os times brasileiros enfrentam bastante, de às vezes tem que abrir mão de um jogador que poderia render até mais lá na frente, mas, né? Precisa vender o almoço para comprar a janta, tem certas horas, é isso que acaba acontecendo. Muita gente tem apontado, os outros torcedores, apontados, os outros influenciadores que a gente conversa, o Palmeiras, o Flamengo, o Atlético Mineiro como os times que são mais propensos a brigar lá na frente do campeonato, né? Você acha que o São Paulo fica muito distante desses times ou ele às vezes pode conseguir ali beliscar uma coisa ou outra e ficar na frente dessas equipes? Eu acho difícil, mas não impossível. Eu vejo o Palmeiras ainda um pouco à frente, o Flamengo, o Atlético, até o Internacional, que o ano passado fez um bom campeonato brasileiro. E o Botafogo, acho que a gente tem que colocar como atual campeão, porque brigou pelo título nos 2 últimos anos e levou no ano passado. Mas o Botafogo sempre fica com aquela dúvida de como vai começar o campeonato, como é que vai ser, por troca de treinador, por reformulação do elenco, jogadores que saíram. Então, até o próprio Botafogo vai buscar entender, e com uma participação no Mundial, né? Então tem esse detalhe ainda para o Botafogo, para o Flamengo, para o Palmeiras, o Fluminense também está no Mundial. Então, eu acho que o São Paulo ainda está um pouquinho atrás dessas equipes. Por quê?
porque talvez elas tenham um elenco mais completo do que hoje. O São Paulo tem um time titular forte? Tem, mas e as opções que podem sair do banco? Hoje elas são todas ali 100% do mesmo nível? Talvez o meio de campo ainda não. Mas eu acho que a gente vai ter esse entendimento aos poucos. Eu me lembro que aqui na rádio, ano passado, a gente fez aquele exercício de vamos falar os 4 primeiros colocados aí. Quem vai ser o campeão e quais vão ser os 4 primeiros colocados? Ninguém acertou. Ninguém acertou. A gente colocou times que nem chegaram, assim. Então, para você ter uma noção, e isso é engraçado, porque a gente tem agora, a gente vai entrar no mês de abril, no finalzinho de março, então a gente tem uma noção dessas equipes pelo que elas apresentaram no recorte de estaduais. E aí chega lá na frente, tudo muda de uma maneira, uma equipe pode se acertar no meio do caminho, a outra tropeça, e aí é muito engraçado você pensar nisso, que é justamente o que a gente está falando do tanto que esse campeonato dura, né? Que vai terminar só lá em dezembro. Imagina, a gente está no 3º mês do ano. Tem essa questão ainda, janela que muda para lá, uns times vão ficar parados no Brasil treinando e outros vão estar disputando o Mundial, que pode afetar alguma coisa. Tem as outras competições que acabam influenciando também, né? Alguém foca um pouquinho mais na Libertadores, abre um espaço para alguém pintar no Brasileiro. Tem sempre essa curiosidade, essa é a parte divertida do campeonato, do calendário brasileiro que traz essas peculiaridades. Aline, quero te agradecer demais, muito obrigado pelo papo aqui, para a gente conversar. Boa sorte para o torcedor de São Paulino e bom trabalho para você aqui nessa temporada acompanhando o Tricolor. Obrigada, já vou para minha 10ª temporada como setorista do São Paulo, agora em maio, já completando 10 anos na cobertura, muito tempo, né? Mas a gente segue aqui na Rádio Band News FM, levando todas as informações para o ouvinte. Muito obrigada pelo convite, estou à disposição. É isso, pessoal. Aquele abraço para vocês.